glória a Deus. Se você está com a sua Bíblia, hoje eu quero compartilhar uma palavra que algumas semanas atrás eu tive a oportunidade de compartilhar com o nosso time da liderança e o Espírito Santo me lembrou hoje pela parte da manhã, e eu creio que nós vamos ser ministrados essa palavra que está em Jeremias 29, livro do profeta Jeremias. Jeremias 29, a partir do verso 1, a gente vai ler Jeremias 29, do 1 até o 7. Do 1 ao 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia, pastor. Tem um misericórdia lá atrás, eu ouvi, tá? A palavra fala para mim e para você em Jeremias 29, a partir do verso 1. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Presta atenção nisso aqui, vamos começar por aqui. Jeremias foi um profeta levantado por Deus para trazer a mensagem do Senhor ao povo de Israel. E assim como todo profeta, ele estava lá sendo usado, falava palavras, confrontava. E a gente sabe que toda profecia serve para ensino, exortação e consolo. E Jeremias estava fazendo isso. Jeremias estava, através da palavra do Senhor, exortando a nação. Jeremias, através da palavra do Senhor, estava ensinando a nação. Mas Jeremias também, através da palavra do Senhor, estava consolando a nação. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Diga amém. Jeremias, então, agora escreve uma carta a todo o povo de Jerusalém, aos exilados que ainda sobraram, e ele deixa isso muito claro, aos restantes, ao que ainda estavam lá. Ele fala aos líderes que ainda restavam entre os exilados, os sacerdotes, os profetas e todo o povo. A gente precisa entender que quando Israel é levada à Babilônia, no tempo de Jeremias, a gente tinha só o povo, pastor. Não, a gente não tinha somente o povo. A gente tinha o povo, a gente tinha os líderes, a gente tinha os sacerdotes e a gente tinha os profetas. Todo o povo foi levado à Babilônia. Você está comigo aqui? Todo o povo foi levado a essa terra, foi levado como escravo ao exílio. Eles foram tirados da sua terra, para que fique ainda mais claro. O povo de Israel, que tinha uma terra, que tinha uma nação, que tinha uma cultura, que tinha tudo, porque o Senhor lidera isso. Tinha tudo. Agora, pela permissão, fala comigo, permissão do Senhor, foi capturado e foi exilado. Em outras palavras, foi chutado, foi colocado para fora da sua própria terra. Deus permitiu, porque por muito tempo ele estava falando. E talvez você está falando assim, não, pastor, pelo amor de Deus, esse povo, Deus falava que esse povo não escutava. Quantas vezes Deus fala conosco e a gente finge que não está ouvindo? Deus está falando, e você está falando assim, Deus não está falando. Não é que Deus não está falando, talvez é você que não está ouvindo, meu filho. É por isso que a gente vai começar em 21 dias de jejum e oração, porque talvez a gente precisa começar a pedir para Deus, em vez de pedir respostas que queremos ouvir, a gente precisa começar a pedir respostas que nós precisamos ouvir. Minha oração para mim e para você é que nesses próximos dias o Senhor nos dê ouvidos para ouvir e olhos para ver. Minha oração tem sido essa nesses últimos dias. Deus me dê ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Deus me dê olhos para ver aquilo que o Senhor está nos mostrando. Porque talvez o Senhor está falando, o Senhor está levantando profetas, assim como Jeremias ao longo da história de Israel levantava profetas para falar ao povo, para trazer a palavra, para trazer ensino, trazer direcionamento. Aí fica parecendo aquelas crianças, né? Porque se não é a resposta que a gente quer ouvir, a gente não quer ouvir. Mas Deus então traz Jeremias, e eu estou falando de Jeremias 29. Você consegue enxergar e ver e testemunhar de profecias liberadas sobre Israel desde Jeremias 1. Ou seja, já tem 28 capítulos que Jeremias estava falando com o povo. E o povo não foi sábio ao escutar a voz do Senhor através do profeta Jeremias. Mas no verso 29, a palavra fala então que o povo exilado agora pela Babilônia, fora da sua terra, Jeremias
manda uma carta para esse povo, com o fim de ensinar, com o fim de exortar, mas também com o fim de trazer consolo. Fala comigo: ensinar, exortar e trazer consolo. Esse é o principal objetivo de toda a profecia liberada: ensino, consolo e exortação. Tem que trazer direcionamento. Por isso que quando Deus levanta homens e mulheres de Deus para falar sobre a sua vida: ei, meu filho, se ajeita. Quem já ouviu um eis que eu te digo? Meu Deus, só eu, aleluia. Eis que eu te digo. E ele ainda vem com o dedo, que tem que vir acompanhado. Irmão, quando eu falo assim, eis que diz o Senhor, eu fico assim: meu Deus do céu, é agora. Ou é ensino, ou é consolo, ou é exortação. Mas como um bom pai, o Senhor, preocupado com o seu povo, preocupado com a sua nação, agora não só ensinando através da exortação, mas ele traz consolo para o povo de Israel. E hoje o tema da minha mensagem, hoje eu quero falar com você sobre o lugar certo, a hora certa e as pessoas certas. Vou falar de novo para você, olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: o lugar certo, a hora certa, com as pessoas certas. A gente ama falar isso em Lagoinha, amém, gente? É maravilhoso, é lindo, é incrível. E quando esse culto acabar, o seu cálice vai transbordar. Mas a gente precisa crer naquilo que a gente está falando. A gente precisa crer na verdade que nós profetizamos. Como eu falei para você, em ambientes proféticos, palavras liberadas viram decretos espirituais. Então quando a gente fala que a gente está no lugar certo, a gente precisa crer que a gente está no lugar certo. A gente não pode acreditar que a gente está aqui em Nova York porque a gente caiu de paraquedas, gente. Você não está aqui turistando. Você não veio aqui para ficar na porta da igreja com aquela coroazinha da Estátua da Liberdade ali. Você está aqui com um propósito. Vou falar de novo para ver se você crê nisso nessa noite. Me ajuda a pregar. Hoje é meu segundo culto. Ontem a gente teve culto de mais de 3 horas. Eu estou quase sem voz. Eu preciso de pelo menos mais 2 pessoas que estejam queimando por Jesus ainda, irmão. Hoje eu estou falando com você que você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Isso não pode apenas ser um jargão para nós. Isso precisa ser uma verdade espiritual. E quando a gente olha para isso: pastor, não estou entendendo. Calma, vamos voltar lá para o texto, porque deixa o texto pregar. Eu amo quando o texto prega. Prega texto. E olha o que a palavra fala então: que Jeremias enviou a Jerusalém e aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportava de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Jeoaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real e os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e artífices, foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ou seja, todo mundo, gente, foi no balaio. Foi todo mundo junto. Bota no pacote, vou levar tudo. Só que o verso 4 começa então a dizer o que estava escrito na carta de Jeremias. Vamos ler juntos? Olha o que a palavra fala: assim diz o Senhor. Quando começa assim, irmão, você precisa se atentar, porque ou vai ser exortação, ou vai ser ensino, ou vai ser consolo. Então a carta começa no: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei. Então peraí, pastor, quem deportou foi Deus? Foi. Porque existem algumas realidades que acontecem na nossa vida por permissão de Deus. Existem algumas curvas na sua reta. Não, pastor, eu estou com um plano aqui, ó. Vai ser assim: vou chegar na América, em 3 meses estou com isso, em 6 meses estou com isso, em 1 ano estou dando aula. Deus fala assim: calma, filho. A gente precisa entender que serão os processos que não irão nos fazer chegar à promessa. São os processos que transformam você na caminhada, que te fazem pronto para viver aquilo que Deus tem para você. Só que Deus precisava ensinar isso para Israel de alguma maneira, porque eles não paravam, e às vezes Deus precisa dar um freio na gente. Quem está comigo? Às vezes a gente está
tanta velocidade que Deus precisa dar uma freada na gente, para a gente falar assim: ei meu Deus, para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo? Deus chega então para Israel e Ele traz essa verdade, assim diz o Senhor: Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Verso 7 vem falar para mim e para você: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Irmão, esse texto é muito forte, porque presta atenção no que está acontecendo aqui. O próprio Deus fala para o povo de Israel: ei, fui eu que te mandei para esse lugar. Por isso que quando a gente traz essa realidade para mim e para você, que a gente está no lugar certo, a gente precisa entender que é o Senhor que está nos movendo. Por isso eu creio, eu fico tão feliz quando eu escuto assim: pastor, estou me movendo para Nova York, aleluia. Eu falo assim: glória a Deus, porque você está no lugar certo. A gente precisa entender que nós estamos sendo plantados aonde o Senhor deseja. Plantados. Eu tenho visto isso, o Senhor movendo um por um. Cara, não. Pastor, mas eu estava lá. Mas se você precisa estar aqui, irmão, você vai estar aqui. Pastor, mas Deus está me mandando ir para outro lugar. Que vá com Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus, meu filho. Vai viver o propósito de Deus para a sua vida. Mas pastor, não vai ter uma cerimônia, uma festa, estourar um pompom para mim, para eu poder sair da igreja? Não, vai na paz, Deus te abençoe. Porque você precisa estar no lugar certo. Você precisa entender que o lugar que Deus te colocou, onde você está agora, talvez você está aqui em Nova York, você está odiando esse lugar. Eu não sei, irmão, não sei para quem que eu estou pregando aqui. Talvez você está amando, talvez você está aqui há 10 anos, você está amando, talvez você está aqui há 10 dias, você está odiando. Pastor, não sei o que eu estou fazendo aqui. Aí deixa eu te falar uma coisa: você está aqui porque o Senhor te trouxe aqui. Você está aqui porque há um propósito debaixo do céu para você estar aqui. Ah, pastor, mas eu queria estar em Nova York há 10 anos atrás. Eu e a Sam, nosso sonho sempre foi morar aqui. Mas se Deus tivesse me colocado na América, desde quando eu cheguei na América, em Nova York, irmão, tinha dado muito ruim. Porque não basta apenas estar no lugar certo, você precisa estar na hora certa. Existe um tempo chamado Kairos, existe um tempo chamado Cronos, o tempo de Deus e o tempo do homem. Quando o Cronos se alinha com o Kairos, significa que nós estamos vivendo exatamente a hora e o momento exato que nós deveríamos viver. O povo não estava entendendo isso. Deus teve que explicar para o povo: ei, vocês estão no lugar aonde eu queria que vocês estivessem. Fui eu que deportei vocês para Babilônia. Fui eu que tirei vocês da terra que eu dei para vocês, para ver se vocês começam a enxergar aquilo que eu preciso falar com vocês, Israel. Talvez Deus, escuta isso em nome de Jesus, irmão. Eu estou pregando aqui, quem está recebendo essa palavra já? Irmão, talvez Deus está te movendo, Deus está te colocando em lugares que talvez você não está entendendo, mas você precisa crer que é o Senhor que está te colocando nesse lugar. Para de perguntar o porquê e começa a perguntar para Deus: o para quê, Jesus? Para que eu estou aqui? Você está tão preocupado com o para quê que você está esquecendo do real motivo que o Senhor te trouxe a Nova York. Talvez tem tanto problema, tanta dificuldade, tanta pressão, tanta porta fechada, que você fala assim: eu estou no lugar errado. Aí deixa eu trazer essa mensagem. É para alguém isso aqui, irmão? Se não foi para mim. Você está exatamente no lugar aonde Deus quer que você esteja. Porque se não fosse para você estar, o Senhor já tinha te movido. E Ele fala para eles: ei, eu deportei vocês de Israel para a Babilônia. Eu deportei vocês de Jerusalém para a Babilônia. Eu permiti que isso acontecesse. Talvez existem algumas áreas de permissão de Deus na nossa vida que na verdade vem para colocar a gente no lugar certo. Ele fala para o povo: eu deportei vocês.
Fui eu, o Senhor, assim diz o Senhor Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Quando ele fala para o povo: ei, fui eu que levei vocês aqui, fui eu que te trouxe aqui. Ei, irmão, entende isso em nome de Jesus. Se o Senhor te trouxe aqui, Ele vai te sustentar neste lugar. Se o Senhor está mandando você dar passos em direção a outros ambientes, deixa eu te falar, dê passos, porque o Senhor vai te sustentar. Não é homem, é o Senhor. Não é Jeremias que estava escrevendo, não eram os profetas, não eram os sacerdotes, não era o rei de Israel, era o próprio Deus que estava falando: ei, fui eu que te deportei, sou eu que estou te levando, Israel. Você precisa entender que você precisa estar no lugar certo para que você possa viver aquilo que eu tenho para você. Ele fala: fui eu que os deportei. Mas sabe o que é mais engraçado disso? Isso aí eu lembro quando a gente estava em Boa Vista. Nunca vou me esquecer, porque tem coisas que a gente vive que depois que a gente vive não dá para desviver, né, gente? Eu sou de Curitiba, se você não sabe. A minha esposa é da Paraíba, mas a gente estava em Boa Vista, Roraima. Pastor, onde é isso? Do lado de Manaus? Não é, no começo do Brasil. Não. Sabe por quê que eu estou falando isso para você, irmão? Porque Deus é muito engraçado, não é? Fala aí, vai. Deus é muito engraçado. Ele é muito bem-humorado em sua maneira de fazer as coisas. E se me perguntasse há 10 anos atrás, ou me contassem que eu estaria pastoreando Lagoinha, Nova York, em Nova York, provavelmente, irmão, eu ia rir da pessoa. Mas se eu não tivesse ido para Boa Vista, para viver aquilo que eu precisava viver, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Pastor, mas por que Deus me levou a tal lugar? Porque se você não tivesse vivido o que você viveu, provavelmente você não estaria aqui hoje. Mas não só isso, Ele te leva para o lugar, e talvez muitas vezes não é o lugar que você estava amando, porque vamos lembrar, o povo estava exilado. Diferente de mim e de você, nós estamos em Nova York, né, irmão? Aleluia. Esses dias a ação foi fazer um atendimento. Gente, eu estou fazendo um atendimento ali, mas eu vou passar aqui e vou filmar a ponte do Brooklyn para vocês, tá bom? Seu passeio é o Central Park, irmão. Cara, tá ruim, né? Pastor, mas só Deus... Calma, vou chegar lá. Deus coloca o povo na terra, mas não só isso. Deus podia ter só colocado o povo na terra e ter deixado o povo passar pela terra, assim como Ele fez com o Egito. O povo passou 400 anos no Egito, mas você nunca vê Deus falando assim: ei, construa casa no Egito, dê suas filhas em casamento no Egito, façam casas e habitem nelas, plantem, criem raízes. Ele nunca falou isso para o Egito. Você pode ler o texto de Êxodo que você não vai achar nada disso, irmão. Mas por que a Babilônia ele fez isso? Porque era exatamente no lugar onde eles precisavam estar, o centro da vontade de Deus, o lugar certo. Nesse lugar certo, Deus te faz amar essa terra. Eu lembro que quando a gente chegou em Boa Vista, eu cheguei em 2009. Cara, eu passei anos odiando aquele lugar. Anos. Talvez você esteja há anos odiando Nova York, ou seja lá onde você está. Mas o Senhor me fez entender algo. Ei, fui eu que te trouxe para cá. Começa a amar o lugar que eu te coloquei. Você quer prosperar? Você quer viver? Começa a amar a terra que eu te dei agora. Ah, irmão, você está pegando o que eu estou falando para você? A transformação que essa cidade vai viver vai começar a depender do nível de entrega que você vai colocar nela. A transformação que essa cidade tanto precisa
Vai começar a acontecer quando eu e você entendermos que essa é a cidade que o Senhor nos colocou, que esse é o tempo que o Senhor nos colocou, e essas são as pessoas que o Senhor nos colocou. Se nós entendemos que estamos no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, a gente começa a fazer isso aqui. Deus fala para eles no verso 6, construam casas e habitem nelas. Em outras versões, sabe o que ele está falando? Tomar posse do lugar aonde nós estamos. Irmão, ninguém constrói em casa onde não quer morar. Você já viu alguém comprar a casa e diz assim: por que você comprou a casa? Ah, para comprar a casa lá. É só para gastar dinheiro, investimento, pastor. Aleluia, vai comprando casa aí, meu filho, em nome de Jesus. Mas ele fala aí, construam casas e habitem nelas. Em outras palavras, que o Senhor está falando para mim e para você, irmão: tome posse da terra que eu te dei. É por isso que a gente está lá em Manhattan, irmão. Sabe o que a gente está fazendo lá em Manhattan? A gente está cravando os nossos pés na terra. A gente está falando que essa é a terra que o Senhor nos deu. Nós estamos no lugar certo, nós estamos na hora certa, nós estamos com as pessoas certas. Nós iremos começar a construir realidades aonde nós iremos habitar. Nós vamos nos mover em direção àquilo que o Senhor quer, porque nós cremos que estamos no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Construa casas e habitem nelas. Mas não só isso. Ele fala: plantem jardins. Deixa o verso 5 aberto para mim, em nome de Jesus. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Sabe o que quer dizer plantação, irmão? Liberar semente. Esses dias eu li uma realidade para a Sam, em Provérbios. Eu já li esse Provérbios tantas vezes, sabe o que você fala assim? Meu Deus, mas eu já li, e toda vez que eu leio, me chama a atenção, eu passo um highlight. Eu acho que já deve estar fundo assim na Bíblia, assim, sabe? Aí já tem caneta, já tem highlight amarelo, laranja, toda vez que eu boto um highlight diferente. Mas cara, eu não vou lembrar a referência ao certo, mas ele falava assim: plante, porque na hora da colheita, você vai ter o que colher. Sabe por que talvez você não começou a colher coisas aqui na cidade, no lugar onde o Senhor te plantou? Vai ser bem dilmático o que eu vou te falar aqui agora. Mas talvez você não está colhendo porque você não está plantando. Talvez você não está disposto a dizer assim: Senhor, eu entendi que essa é a terra que o Senhor me colocou. Então agora eu vou começar a lançar as minhas sementes. É aqui que eu vou lançar a minha vida. É aqui que eu vou lançar os meus recursos. É aqui que eu vou lançar os meus dons e talentos. É aqui é o lugar, Pai. Eu creio que essa é a terra que o Senhor me deu. Eu creio, Pai, eu creio. Assim como diz a parábola do semeador, que ele saiu a semear, Pai, eu vou pegar as minhas melhores sementes. Aquilo que o Senhor tem colocado de melhor nas minhas mãos, Jesus, eu vou começar a liberar. Vou liberar na minha igreja, eu vou liberar na minha casa, eu vou liberar na minha família, eu vou liberar no meu GC, eu vou liberar nos meus relacionamentos. Quem está comigo aqui, Lagoinha? Eu vou começar a liberar essas sementes. Eu creio, porque ao liberar essas sementes, eu estou plantando, e no tempo certo eu colherei daquilo que o Senhor tem para mim na terra a qual o Senhor me colocou. Construam casas, habitem nelas, plantem e colham dos seus frutos. Você percebe a importância de você entender que você está no lugar certo, irmão? Porque se você não entende que você está no lugar certo, você não faz nenhuma dessas coisas. Se você não entende que aqui é a casa que o Senhor te colocou: ah, mas eu queria um pastor mais bonito. Esse aqui, pastor, não é legal não tem um outro pastor não. Eu queria um pastor mais velho, mais experiente, cabeça branca. Está começando, irmão, ora mais um pouco que já tem 5 cabelos brancos aqui já. Lagoinha Nova York, Lagoinha Tampa, Lagoinha Orlando e a Sanzinha. E o resto é as ovelhinhas que está aparecendo aqui na cabeça aqui. Eu queria um pastor mais experiente. Vai orando, irmão, o cabelo branco já está aparecendo. Mas nunca está bom, irmão. O trabalho não está bom, o apartamento não está bom,
o carro não está bom, a família não está boa, o pastor não está bom, o louvor não está bom, a palavra não está boa, nada está bom. Porque, na verdade, não é que as coisas não estejam boas, é porque você não entendeu que você está no lugar onde o Senhor quer que você esteja, independente do lugar onde você esteja, seja no jardim ou no deserto. Adão peca no jardim, Jesus cumpre o seu propósito no meio do deserto. O ambiente não determina o propósito de Deus na sua vida. O povo estava na terra deles. Deus fala assim: vocês não estão vivendo na terra de vocês, então acho que vou ter que tirar vocês da terra de vocês, para que vocês comecem a viver aquilo que eu tenho para vocês. Ambientes, lugares, geografia não determina o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Se você está no lugar certo, você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você, irmão. Construam casas, habitem nelas, plantem e colham. E ele começa então: casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com os seus filhos, deem suas filhas em casamento para que também tenham filhos, multipliquem-se e não diminuam. Isso aqui eu acho maravilhoso. Essa é uma realidade que a gente precisa começar a viver na nossa igreja em nome de Jesus. Você precisa entender, irmão, que você foi chamado aqui para multiplicar, não para dividir. Agora tem 2 améns, aleluia. Deus te chamou para multiplicar, não para dividir. Se esse é o lugar que Deus te colocou, se essa é a igreja que Deus te colocou, irmão, vai assim: Deus, usa a minha vida, porque agora a gente vai multiplicar. Pastor, eu quero abrir a minha casa para um GC. Pastor, vamos multiplicar isso. Pastor, eu quero servir. Pastor, eu quero viver. Pastor, eu quero fazer, porque eu não posso ficar parado. Eu não posso ver todo mundo vivendo o propósito, entendendo que essa é a terra que o Senhor tem e eu ainda não. Deus, a partir de hoje, eu quero multiplicar. Eu quero viver. Eu quero fazer o reino do Senhor expandir. Eu quero assumir o ministério. Pastor, eu quero ir para Times Square. Eu quero pregar o evangelho. Eu quero ir nos necessitados. Qual que é o próximo ação do WeCare, pastora? Porque eu quero participar. Eu não posso ficar parado. Eu não estou aqui para ficar sentado numa cadeira, para ficar julgando, reclamando ou dando opinião daquilo que eu acho. Não quero dividir, pastor. Eu preciso crer e viver, multiplicar aquilo que o Senhor está fazendo nessa cidade, porque nós estamos no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Você foi chamado para multiplicar. E é para fazer filho também aqui, né, irmão? Aleluia. Então eu estou orando para o nosso kids começar a crescer. Amém. Você que é casado, aleluia, amém. O processo é: casem-se, tenham filhos. Não tenham filho antes de casar, não é o que ele está falando aqui, né? Aleluia, posso ouvir um amém aqui? Amém. Os irmãos solteiros aí agora pegaram essa. Casem-se, tenham filhos, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e filhas, deem suas filhas em casamento para que também tenham filhos, multipliquem-se. Eu creio que nesses próximos dias o Senhor irá nos multiplicar, irmãos, em número mesmo. Eu creio que nós vamos expandir. A gente já pode procurar outro prédio, que isso aqui vai ficar pequeno para a gente. Eu creio nisso. Expansão, crescimento. Não é só espiritual, não. Eu creio que o Senhor vai te prosperar e multiplicar espiritualmente. Mas é multiplicar, crescer. Deus não chama o seu povo para ser um povo pequeno. Nunca foi. Multiplicação. Existe uma bênção sobre a multiplicação. Quando você gera a vida, a palavra é clara ao dizer para nós a respeito disso. Existe uma bênção, existe uma graça liberada quando nós multiplicamos. Tanto que quando o Senhor vai falar sobre bênção, Ele fala que a bênção alcança até a 10ª geração. Por isso nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando para expandir aquilo que Ele está fazendo neste lugar. Mas isso só acontece quando nós entendemos, quando nós estamos no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Talvez para muitos dos judeus aqui na época ia ser um desaforo ouvir de Deus falar assim: dê suas filhas em casamento. Quê? Casem-se. Com outro povo que não é o nosso? Eu não. Ai, Deus falou para você casar com americano. Aleluia. Mas Ele fala: construam
habitem nessas casas. Plantem, colham, multipliquem-se. Mas o último ponto dessa palavra, que está no versículo 7, isso é o que mais mexe comigo, cara. No verso 7 ele fala: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Sabe o que a gente mais escuta das pessoas que moram aqui mesmo? Pastor, Nova York, já era. Você acabou, não tem mais jeito, pastor. Já foi, já. Agora? Meu Deus. A palavra do Senhor para Israel a respeito da Babilônia, a palavra liberada do Senhor para Israel a respeito da Babilônia é essa: busquem a prosperidade da cidade. Ele continua dizendo: porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Na versão NVI vai falar assim, ó: orem ao Senhor em favor dela. Qual foi a última vez que você orou a favor dessa cidade? Qual foi a última vez que você falou assim: obrigado, Jesus, obrigado porque o Senhor me colocou nesse lugar, obrigado porque o Senhor me colocou nessa igreja, obrigado porque o Senhor tem aberto portas de emprego para mim, obrigado porque o Senhor tem cuidado da minha casa. Não é o emprego que eu queria, Deus, ainda, mas eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Não tem faltado pão sobre a minha mesa, não tem faltado alimento. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem me sustentado. Obrigado porque a minha casa está protegida pelo Senhor. Obrigado porque em meio a tanta imoralidade, em meio a tanta perdição, o Senhor tem guardado a minha casa, Pai, aqui em Nova York. Obrigado porque em meio a tantas doenças, o Senhor tem guardado a minha casa, a minha família. Obrigado, mas eu também quero levantar uma oração em favor dessa cidade, para que o Senhor comece a mudar essa realidade. Mude os jovens, mude os adolescentes, Pai, mude as famílias, Pai, traga à existência coisas que não existem, porque o Senhor é o Deus que chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Por isso, nessa noite nós declaramos que essa cidade será tomada, essa cidade será transformada. Aonde reinou o pecado, abundará da graça de Deus, porque nós cremos que esse é o lugar que o Senhor nos plantou. Esse é o lugar que o Senhor nos plantou, Jesus. Eu falei: a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. A prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Se essa palavra hoje fosse liberada para mim, para você, de maneira direta, como Deus liberou para Israel: ei, Neto, a sua prosperidade depende da prosperidade de Nova York. Provavelmente nós começaríamos a nos mover de maneira diferente, sim ou não? A minha intenção nessa noite, a minha oração nessa noite é despertar você, me despertar, para que nós possamos entender que, embora as coisas não estejam da maneira qual nós gostaríamos que estivesse, talvez não está no plano da maneira perfeita, no nosso plano perfeito, do jeito que a gente planejou as coisas para que acontecessem, a gente precisa entender que Deus continua no controle de todas as coisas, que o Senhor não perdeu o controle, que o mesmo Deus que começou é o Deus que sustenta, Ele vai terminar. Se o Senhor liberou a palavra, ela vai se cumprir. O que nós precisamos entender é que nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Por isso, irmão, entenda isso em nome de Jesus. O lugar onde você está, Nova York, seja onde quer que você esteja, o lugar aonde o Senhor te plantou é o lugar que Ele te quer lá. Nesse lugar você vai prosperar, nesse lugar o Senhor vai abrir portas, nesse lugar o Senhor vai te enriquecer, nesse lugar o Senhor vai te abençoar, nesse lugar os seus filhos prosperarão, nesse lugar você vai criar raízes, nesse lugar você vai transformar a realidade da cidade inteira através da sua vida, em nome de Jesus.